Muito bem, meus queridos, chegamos agora na nossa revisão geral da unidade 2. Isso mesmo, meus queridos, ó. Vamos respirar fundo, vamos nos concentrar, porque assim que o tio finalizar a revisão geral da unidade 2, vocês vão fazer a avaliação. Então, ó, galera, muita atenção, ouvidos atentos, tá bom? E eu vou, ó, step by step, devagarinho, bem devagarinho, para não ficar nenhuma dúvida. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Aula 23.1. Professor, na aula 23.1 é a revisão geral da unidade 2. E nessa revisão, nós vamos enfatizar o quê, professor? Para preparar aí para avaliação, galerinha. Nós vamos relembrar, recordar sobre o controle de pragas no sistema SAFs, ok? Depois nós vamos passar por plantio em covas e plantio em sulcos. Ver as características, as diferenças, as propriedades, também os tratos culturais, né? Que aqui a gente fica chamando de manejo dos SAFs. Não está errado, mas a gente vai verificar todinho as classificações, as propriedades e a importância de como realizar esses manejos, a adubação e também a gente vai finalizar sobre o beneficiamento e armazenamento dos produtos. Então vamos lá, galerinha? Prof, começando então lá, ó, controle de pragas, né? Que foi a aula 14.1 e as principais formigas e cupins. Método de controle para formigas. O que foi que nós vimos? O método de controle para formiga tem o mecânico, que em formigueiros jovens, até 4 meses, é possível escavar procurando quem? Olha aí, eu vou até aqui marcar, para a gente não ficar com dúvida. Mas nós temos até os 4 meses, é considerado um formigueiro jovem. Dessa forma, nós podemos localizar a rainha para matá-la ou usar barreiras como cone plástico. Então, exemplo, temos 2 possibilidades. Localizar a rainha para poder extinguir o formigueiro ou então podemos realizar algumas barreiras físicas para impedir o ataque dessas formigas, como cone plásticos invertidos no tronco das árvores, tiras plásticas cobertas com graxa ou vaselina ao redor do tronco ou um gel adesivo. Meus queridos, aqui para mim, sempre temos que lembrar uma coisa, tá? Porque nós estamos fazendo um sistema de cultivo dentro do SAF, na verdade, dentro da floresta. Só que as formigas é o habitat natural delas. Então a gente também pode não só afastá-las, mas tomar devidas precauções, pois as folhas jovens das culturas são atrativas para essas formigas. Lembram? As formigas elas não comem as folhas, elas retiram um pedaço das folhas para cultivar um fungo que está lá no formigueiro, tá bom? Aumenta aqui para mim, meu diretor. Também nós temos o método cultural. Este método consiste no plantio de gergelim, por exemplo, nas bordas das culturas a ser protegida. Tem determinadas plantas que nos auxiliam a afugentar esses invasores, essas pragas, que a gente faz como controle biológico, espécies resistentes e também tem o controle químico com formicidas. Então vamos lá, ó. São 3 métodos então de controle agora para o cupim, lembra? Formiga e cupim. Tem o controle cultural, o controle biológico e o controle químico. O controle cultural, consiste no manejo adequado da adubação das plantas, visando a sua maior resistência ao ataque dos cupins. Já o controle biológico consiste no emprego de fungos dentro do ninho para matar os cupins ou por meio de impregnação, né?
em armadilhas de material feito a partir de quê? Palhas. Já o terceiro, que é o controle químico, ele inicia suas atividades logo após o plantio. Então, o ideal é banhar as mudas com uma solução que neutraliza o cupim, uma solução cupinicida, antes de levá-lo ao local do plantio. Então, as mudas recebem um determinado, o que, pessoal? Tratamento. Pronto! Aqui para mim, meu diretor! Finalizamos já, então, essa revisão da aula sobre controle de pragas. Vamos rever agora, olha aí, ó. Plantio em covas. Aumenta para mim, meu diretor. Plantio em covas, nós vamos levar aí, ó. Plantio em covas pode ser realizado tanto na forma manual quanto na mecanizada. Temos que ficar atento o quê? Tem que lembrar disso, galerinha. Declividade do terreno, tipo de preparo do solo, que tem que ser relacionado ao processo de escoamento da água e a mão de obra disponível. Levar em consideração, pessoal, que o tipo de declividade do solo está relacionado muito com aquela geografia acidentada, lembra? Alinhamento das linhas do plantio serve para demarcar o local onde serão colocadas as mudas, lembra? Conforme o espaçamento previamente definido. Como que a gente tem esses parâmetros, professor? Distribuição ordenada das plantas, melhorar, né? Ou então aproveitar a área de uma forma que você possa utilizar e aproveitar todos os nutrientes daquele quadrante. Desenvolvendo uniformemente quem? As copas. As copas devem ser desenvolvidas uniformemente. Isso evitando o que, professor? Competição de nutrientes. Isso a gente tem que sempre estar evitando, tá bom? E por último, pessoal, facilitar a realização do manejo da colheita. O que é isso, prof? Lembra, meus queridos? Quando você faz a disposição das plantas, quando você vai fazer a disposição da cultura, lembra que o distanciamento entre as copas você tem que ter a visão lá na frente, não pode prejudicar o processo de colheita. Então, o planejamento, se a colheita vai ser feita mecânica ou se essa colheita vai ser feita manual, para facilitar o processo, então, de colher os frutos, fazer os tratos culturais de limpeza e também a embalagem desses frutos, que são importantes na dinâmica de você conservar todo o processo de alinhamento. Plantio em suco. Vamos lá ver o plantio em suco. No plantio em suco, meus queridos, teste de germinação da semente e semeadura manual após o grão. Então, o que eu vou assinalar aqui, professor? Uma coisa muito importante. Teste de germinação deve ser feito no campo. Esse teste de germinação é a partir da amostra, bem como representativa do lote de semente. Então, lembra? Separa o quê? 4 subamostras. Professor, me dá um exemplo aí. Pessoal, aqui para mim, se você tem aí pelo menos 100 sementes, então 4 subamostras são 25, 25, 25, 25. Dessa forma você vai ter uma representatividade do que vai acontecer lá in loco, no campo. Lembrado? Aumenta para mim, meu diretor. E sempre lembrando uma coisa, galerinha. As 4 subamostras devem ser semeadas em fileiras de 4 metros, mas só que a profundidade tem aí de 3 a 5 centímetros, lembra? Somente uma cobertura para manter a umidade, pois a umidade vai fazer com que a semente absorva e saia, né? Saia do seu estado de dormência e aí ela se desenvolva. Avaliar o potencial ou o poder de germinação das sementes, conte o número de plântulas depois de 10 a 15 dias semeadas. É o período que ela tem para realizar esse processo de desenvolvimento. Para mim aqui, ó, lembra o que são plântulas? Plântulas é aquela plantinha jovem que só tem 2 folhas. E os cotilédones ficam pendurados porque esse momento que ele está nutrindo até o sistema radicular estar formado, ok? Aumenta para mim, meu diretor! Olha aí, galerinha! Com isso, a semeadura manual das espécies produtoras de grão,
que são totalmente diferentes, né? Porque aqui a gente trata de plantio de árvores arbóreas, com características, então sempre devemos levar em consideração não só o espaçamento entre linhas e entre espécies, mas sim a profundidade da cova. O básico é o que, professor? 40 por 40 por 40, mas isso pode variar de acordo com a espécie que você está plantando. E agora chegamos aí na aula 18, manejo dos SAFs. Pessoal, no manejo dos SAFs, nós falamos o quê, professor? Falamos sobre o controle de ervas daninhas. Então, eu não vou ler não, vem aqui para mim, o tio vai ler daqui a pouco. Mas sempre lembrando, o que são ervas daninhas? São todos os vegetais indesejáveis que nascem entre as culturas, conhecido como capim, mato. Mas nem sempre é o mato. Se você tem uma produção de alface, uma produção de couve, e nasce um tomate, a revelia ali, não é o local para nascer o tomate. Os nutrientes que eu coloquei no solo não são para as solanáceas, o tomate, então ele é considerado uma erva daninha. Erva daninha são todos aqueles vegetais que nascem espontaneamente e está no lugar indesejado. O preparo do solo não foi feito para aquela cultura. Mas em grande maioria, os matos, os capins, eles têm uma certa, eles não têm a exigência que uma cultura tem, eles não têm as pragas que atacam ele durante o período de desenvolvimento. Então, o controle das ervas daninhas é essencial para evitar a competitividade de nutrientes, evitar que eles atraiam, né, as pragas indesejadas e também não permitir que ocorra o favorecimento do seu desenvolvimento, que pode neutralizar, pode cancelar, o que eu quero dizer, pode impedir o desenvolvimento da própria cultura, tá bom? Aumenta aqui para mim, meu diretor. Então, olha só, o que a gente faz para evitar ervas daninhas? Sempre é preventivo, pessoal. Como assim, professor? Você pode estar fazendo um consórcio na lavoura, tá bom? Ou então realizar o controle químico. Mas também você pode utilizar uma roçadeira, não é isso? Ou retirar com a mão. Quando você também fizer cobertura morta, lembra aí, galerinha, utilizar cobertura morta evita, não, mas diminui a incidência do desenvolvimento do mato, da erva daninha. E se ela se desenvolver, tem como você arrancar toda a raiz para evitar que ela venha se desenvolver na próxima cultura. E aí, ó, um dos controles físicos, né, ó, a gente faz o quê? O coroamento. Nesse controle físico, vocês estão observando que o mato aí, ó, foi roçado e deixa essa cobertura. E ao redor da planta, que é o coroamento, nós colocamos o quê, professor? Nós usamos restos de folhas, né? E restos, a própria folhagem da cultura, para cobrir. Isso faz com que evite, dentro desse círculo, nasça erva daninha. Dentro do coroamento, favorece a manutenção da umidade, evita o ressecamento do solo e evita o processo de compactação do mesmo. E vai ser o local onde vai auxiliar para a gente fazer a reposição dos nutrientes. Mas a cobertura morta, ó, professor, a gente pode fazer em processo de montoa, né? Fazer a montoa entre o caule da árvore. E isso você tem que fazer aí por mais ou menos uns 10 centímetros de altura, com as próprias folhas que caem da cultura. Isso também vai favorece a diminuir o desenvolvimento de ervas daninhas ali próximo, manter o solo úmido e também um processo de decomposição de matéria orgânica que vai devolver para aquele solo nutrientes necessários para a reposição do que é necessário para essas espécies. O último aí embaixo na figura é a capina, tá? Só que aí isso requer muita mão de obra. Então, se você fizer um planejamento para o controle físico e o controle da cobertura morta, montoa, né? Isso facilita muito o processo de quê, professor? De manejo realizado dentro
dentro do cultivo. E aqui nós temos adubação, cobertura, né? A aula foi a aula 19.1. Adubação de cobertura, que é adubação verde e adubação orgânica. Quais são as diferenças, professor? Olha aí, vamos lembrar, galera? Adubação de cobertura, sua aplicação é realizada ao redor da planta, em cobertura e em covas laterais. Está vendo aí, ó, quando a gente faz o coroamento, é ao redor da planta que a gente consegue fazer essa suplementação de nutrientes, porque a metade é na cova e a outra metade é depois que ocorre a pega da muda, lembra? A adubação verde utiliza-se de preferência plantas leguminosas, porque aproveita o que? O nitrogênio atmosférico, que é aquele processo de fixação, fixação de nitrogênio, mas também pode ser utilizada espécies arbustivas, não é isso? Para auxiliar nesse processo de adubação verde, como o ingá, o feijão guandu, são muito utilizados para isso também. Aqui, e a adubação orgânica, é a compostagem. Lembra? Nós falamos muito da compostagem. Se utiliza a compostagem para fazer a adubação orgânica, mas uma coisa que eu quero só frisar. Para mim aqui, meu diretor, gente, cuidado, tá bom? Compostagem são as cascas, restos de vegetais têm que estar triturados, eles são transformados em humus, transformados em matéria orgânica, que vai ser utilizado para adubação. Isso é uma adubação orgânica, tá bom? Aumenta aí para mim, meu diretor. E para finalizar aí, galerinha, a nossa revisão, vamos fechar com a aula 22.1, beneficiamento e armazenamento, lembra? Olha aqui, ó. Beneficiamento, armazenamento e comercialização. O que nós falamos, professor? Falamos sobre o pré-beneficiamento, beneficiamento e processamento. Lembra de uma coisa? Limpeza, caracterização dos frutos pelo tamanho, pela quantidade de polpa, homogeneidade, isso é o pré-beneficiamento. Os beneficiamentos é a despolpa, ou então você vai somente tirar, né, a parte carnuda e verificar se você vai fazer, pode mandar para mim, meu diretor, se você vai fazer triturar aquela polpa, congelar, para que você possa, no momento certo e adequado, disponibilizar para o mercado. Mas sempre temos que levar em consideração uma coisa, olha lá, ó, produção, colheita, armazenamento, beneficiamento, transporte e a comercialização. Quando a gente fala de frutos, não é isso? Nós fazemos, então, a despolpa e leva para o congelamento, mas também tem um processo de armazenamento, se você vai fazer extrato, se você vai fazer creme, ou então se você for fazer o armazenamento da fruta in natura. Esse armazenamento da fruta in natura também é muito importante levar em consideração, tá, pessoal? Galerinha, respira fundo. Olha aí, ó. Finalizamos, então, essa nossa revisão geral da unidade 2. Agora é o momento que vocês vão fazer a avaliação parcial. Meus queridos, muita calma, não precisam ficar assim nervosos. O tio fez essa revisão geral da unidade 2. Tá tudo que nós vimos aqui, tá lá na nossa prova. Lembrem, as questões abertas, não se preocupe. Não precisa estar idêntico ao gabarito. É como nós sempre estamos fazendo aqui nos nossos exercícios. Tem que estar coerente com a pergunta. Possa ser que você não escreveu o quê? A palavra-chave, mas você descreveu o significado dela, o conceito, na verdade, né? A palavra técnica, eu quis dizer. Tem questões fechadas, então muita atenção nas questões fechadas. Verifica bem o que está pedindo e quais são as alternativas, tá bom? Para você não se confundir. Galerinha, uma boa avaliação parcial para vocês. Eu vou ficando por aqui e depois eu volto com outro assunto pra gente. Tchau, Jean. Tchau, galera!